Olá, estamos ao vivo para o nosso quarto webinário para falar sobre o atendimento pedagógico hospitalar e hoje com a professora de classe hospitalar, a professora Rose Hilário. Ela tem mais de 10 anos de experiência dentro das classes hospitalares e vai nos contar um pouco dessa experiência. Mas antes vamos assistir o depoimento do Dr. Sérgio Petrini, um dos fundadores da GRAAC. De muita alegria para nós todos. Desse projeto todo, a gente teve coisas muito lindas, como, por exemplo, ter chance de nosso vereador Aurélio Nomura ter conseguido desenvolver um projeto de pedagogia hospitalar que virou uma lei e que ele, nos visitando e reconhecendo o trabalho, pôde fazer com que isso fosse repetido em outras instituições, fazendo com que a criança hospitalizada hoje tenha acesso ao professor, tenha acesso ao ensino dentro do hospital. Esse projeto de lei, transformado em lei hoje, ela teve a inspiração exatamente na GRAAC. O que o professor Dr. Sérgio Petrini, na realidade, o que falou é o que vem sendo, o que vem acontecendo na GRAAC. Posteriormente, nós tivemos umas discussões, uns debates na Unifesp, tivemos lá junto com o pessoal, realizamos acho que 2 seminários pertinentes a isso, e hoje nós queremos ouvir atentamente a Rose, que já há mais de 10 anos trabalha com o atendimento hospitalar. Rose, mais uma vez agradeço a sua presença e gostaria de você nos falar como é desenvolvido esse trabalho. Muito obrigada pelo convite. Realmente é um trabalho engrandecedor, nos deixa muito felizes, né? Desenvolve muito a nossa autoestima e a nossa humanidade trabalhar com essas crianças, porque são crianças que necessitam de ficar no hospital para poder fazer o seu tratamento de saúde. E por conta dessa, né, da condição de saúde, elas não podem frequentar a escola. Então essa lei ela veio muito ao encontro dessa demanda, né, de crianças impossibilitadas de frequentar a escola por motivos de saúde. E nós temos uma demanda na cidade de São Paulo muito grande, né, porque São Paulo é referência nacional nos serviços de saúde. Então, além dessas crianças residentes aqui na nossa cidade, São Paulo recebe quase metade da sua demanda vindo de outros estados e de outros municípios para fazer tratamentos específicos, normalmente de doenças crônicas, aqui na cidade de São Paulo. Então é muito importante, assim, a gente fica muito feliz que esse programa agora vai poder ser mais implementado para poder garantir esse direito das crianças que frequentam os serviços de saúde, né? Professora Rose, na realidade, esse é um direito já que deveria estar sendo cumprido em todas as cidades, inclusive São Paulo, que ele reza dentro, primeiro, da Constituição Federal, das leis das diretrizes da educação, de leis municipais, estaduais, como a nossa. Mas eu gostaria que você nos dissesse se enquanto e qual percentual, mais ou menos, vem sendo implantado aqui na cidade de São Paulo. Olha, na cidade de São Paulo, por enquanto, em termos do município de São Paulo, nós só temos 3 locais que têm classes hospitalares, que existem professores cedidos pela Secretaria Municipal de Educação. Mas a Secretaria de Estado de Educação, ela já tem um programa instituído muito vasto, com mais de 15 hospitais na cidade de São Paulo, com professores, e isso é muito bom, porque amplia muito o atendimento, né? Agora, é importante, eu tenho essa experiência de 14 anos, eu trabalhei 14 anos no Hospital AC Camargo, que é um hospital exclusivamente que trata câncer, e nesse hospital a demanda pediátrica também é muito grande, assim como é no GRAAC. No GRAAC a demanda é especificamente pediátrica, mas no Hospital AC Camargo é câncer de adulto, adolescente e criança. O que acontece, como eu estava falando para vocês, é que essas crianças vêm, por exemplo, lá no nosso, eu falo nosso hospital porque eu saí de lá agora há pouco tempo e trabalhei 14 anos lá. Mas lá normalmente, de cada 10 pacientes que nós atendíamos, né, 11, 12 eram residentes de São Paulo, o resto eram de outros estados e outros municípios. Então são crianças que saem de suas residências, saem de suas cidades,
para fazer tratamento aqui em São Paulo e acabam ficando em média 2 anos, 1 ano e meio afastadas da escola por esse motivo. Nesse momento em que elas vêm para cá, elas normalmente ficam em casas de apoio, como por exemplo a Casa Hope. Mas a Casa Hope, graças a Deus, é um serviço maravilhoso, uma instituição que cresceu e está muito organizada, que tem já o serviço de atendimento pedagógico às crianças que estão lá muito bem consistente. Agora, existem outras casas de apoio na cidade de São Paulo que também precisariam desse tipo de programa, porque são crianças que ficam nessas casas para outros hospitais. Então vamos lá, o Hospital das Clínicas, né? O Hospital Dante Pazanese, o Hospital Itaci. Então são vários hospitais, o Hospital do Rim, que recebem essas crianças para fazerem transplantes hepáticos, transplantes de rim, transplantes de coração, doenças degenerativas muito sérias, doenças neurológicas, que na sua região não existe tratamento e que vão ter que ficar afastadas por muito tempo em função disso. E elas necessitam, então, deste programa para garantir, como o senhor falou, esse direito constitucional à educação. Porque se antes elas estarem doentes, elas tinham o direito à educação, agora que elas estão doentes, elas não perdem esse direito. Esse direito tem que ser, né, mantido, tem que ser defendido, elas têm que ter acesso à educação, independente do seu estado de saúde. Então, por isso que esse programa é tão importante. Verdade. Nós temos aqui no nosso país um problema muito grande de desistência também da continuidade dos cursos escolares, né? A evasão escolar é muito grande. E eu acredito que esse programa ajuda e muito aquelas pessoas, porque, como você tinha falado, ficam 2 anos, pela média, fora das escolas. E aí haveria uma necessidade de você dar uma continuidade, eles não perderiam todo aquele tempo, estariam acompanhando, em tese, as atividades escolares da sua classe e teria condições de retornar logo depois o tratamento à sua escola, não é isso? Exatamente. Então, assim, como o nosso programa funciona lá no Secamargo? A princípio, a criança chega no nosso serviço e a gente tem que respeitar essa primeira entrada da família no hospital, porque realmente saber que a criança tem câncer ou uma doença grave não é fácil para a família, não é fácil para o adolescente ou para a criança, né? Então a gente respeita esses primeiros momentos do diagnóstico, da entrada da criança no hospital, até a gente ter uma definição de que diagnóstico é esse, que prognóstico ele tem. E aí sim a gente conversa com a família e pergunta quanto tempo em média o médico disse que vai durar o tratamento. Aí, em função disso, nós entramos em contato com a escola de origem do paciente, verificamos se a matrícula está ativa, em que série ele está, se a escola pode mandar para a gente via e-mail ou via carta alguma informação do histórico escolar dessa criança, para que nós, da classe hospitalar, possamos dar continuidade aos estudos dela. Então, em função disso, o senhor pode imaginar, num hospital, por exemplo, no Secamargo, ou mesmo no GRAAC, né? O que acontece? Você tem crianças de diferentes faixas etárias. Então, a gente recebe desde bebês pequenos, assim, de 4 meses, 5 meses, que precisam fazer um transplante hepático, por exemplo, que é uma demanda forte no Secamargo, ou adolescentes de 15, 16, 17 anos. Então, a formação do professor tem que ser muito sólida. Ele tem que entender muito de currículo e de desenvolvimento para poder captar essa demanda e adaptar esse currículo escolar. Então, eu lá recebo crianças de 4 anos, de 7 anos, de 12 anos, de 15 anos e de ensino médio. Então, como uma professora faz para atender diferentes faixas etárias, né, e de diferentes séries. Então, é um programa organizado, já legitimado pelo MEC, onde nos possibilita fazer adaptação curricular, que o que seria isso? Uma análise do currículo, né, dos ciclos de aprendizagem que a gente organiza Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, para verificar quais são os objetivos de cada ciclo, o que eu vou trabalhar com cada aluno, e se trabalha com pequenos grupos, em alguns momentos no leito, em alguns momentos no ambulatório, porque também é importante ressaltar, a criança ela vai ficar afastada da escola por motivo de saúde, para o tratamento de saúde, por esse período médio de 1 ano e meio a 2. Mas não quer dizer que ela vai ficar 2 anos internada, 1 ano internada. E sim que durante o tratamento
ela vai intercalar momentos em que ela fica em casa ou na casa de apoio e momentos que ela vai para o hospital para receber quimioterapia, para fazer exames, para fazer uma medicação que não se faz em casa. Então, nesse momento, também é importante ressaltar, o tratamento não é somente na internação. O tratamento, na grande maioria, é ambulatorial, né? Hoje, a saúde prima muito, né, pelo cuidado. Você percebe que as pessoas, mesmo os adultos, quando entram no hospital para fazer uma cirurgia, eles entram num dia, 3, 4 dias depois estão em casa. Então, quanto menos a criança ficar internada, é melhor. Mas isso não quer dizer que ela possa frequentar a escola. Ela está em tratamento, ela sofre as consequências, né, da quimioterapia ou dos tratamentos de radioterapia ou mesmo a fragilidade da doença e precisa ser resguardada. Mas aí tem o programa para garantir que essa criança receba atendimento ou no hospital ou no domicílio, como que seria o atendimento pedagógico domiciliar. Me falaram também que quando a criança está em tratamento, muitas vezes os próprios familiares, os pais, ficam com uma certa preocupação de que a criança possa frequentar as escolas durante o tratamento. Então, haveria necessidade do convencimento dos pais, dos responsáveis, não é? Olha, na realidade, é isso que eu falei, não necessariamente. O que acontece é que no começo do tratamento, quando eu digo começo assim, as primeiras 2 semanas, quando a família fica sabendo que seu filho tem um tumor, tem câncer, ou vai ter que fazer um transplante de fígado, ou vai ter que fazer um transplante de coração, a maior preocupação da família naquele momento é a saúde da criança. Claro. Então não adianta você chegar naquela semana, naquele dia e falar, olha, dá para você passar os dados da escola do seu filho? Deixa eu verificar como é que é a vida escolar do seu filho. Então nós temos que ter esse discernimento, esse cuidado para abordar a família, para esperar essa semana, para eles acomodarem esse diagnóstico e aí sim, eles vão percebendo já que no hospital existe esse serviço, eles percebem as crianças frequentando a classe hospitalar, frequentando a brinquedoteca, brincando, estudando, lendo, e eles percebem o quanto isso favorece o desenvolvimento da criança, a autoestima, dá ânimo para a criança, ela praticamente, não vou falar esquece que está doente, mas ela ganha um novo ânimo, uma nova força, tá? Que é imprescindível para ela lutar, né, contra a doença e restabelecer a saúde. Então, hoje a gente percebe que a criança que brinca, a criança que estuda, ela mantém um equilíbrio, né, homeostático da sua saúde e favorece o desenvolvimento dela dentro do hospital e faz com que ela lute melhor contra aquela doença. Entendi. Agora, para que a professora possa dar aula, ela é obrigada ou ela tem que fazer algum curso de especialização? Como é que é isso? Então, hoje o que nós recomendamos, né? Então, para ser professor de classe hospitalar, tem que ter pedagogia, licenciatura em pedagogia, né? Para ser professor. E o ideal é que tenha formação em pedagogia hospitalar, né? Ter curso de pós-graduação em pedagogia hospitalar, ou então demonstrar interesse na área, estudos na área, porque também não é em qualquer lugar que você encontra curso de pós-graduação em pedagogia hospitalar. Mas é necessário os estudos nessa área, então participar de congressos nacionais, que acontecem a cada 2 anos, né? Fazer cursos de extensão na área, fazer cursos de pós-graduação, né? Agora, o mais importante seria estar conversando com as secretarias de educação, tanto municipais e estaduais, para verificar a demanda desse serviço e se candidatar a essa demanda. Nós, inclusive, estamos com uma parceria com a Unifesp, e fizemos os dois seminários que foi feito esse ano e o ano passado, exatamente. E a gente achou de extrema importância. Junto com isso, nós apresentamos a semana da criança e do adolescente hospitalizado. E agora nós conseguimos aprovar uma frente parlamentar municipalista para as crianças e adolescentes hospitalizados, exatamente para que a gente possa debater. O ano passado, por exemplo, eu coloquei uns recursos como emenda parlamentar e tivemos toda uma dificuldade em viabilizar o encaminhamento dessa emenda. Vamos ver se esse ano a gente consiga sensibilizar
as autoridades municipais, porque nós entendemos exatamente a dificuldade dos professores que tem que ter a aprovação da diretoria para eles frequentarem os cursos, né? E também tem um custo, né? Então a gente imagina que seria extremamente importante que esse programa ganhasse força e que a gente possa atender efetivamente todas as crianças e adolescentes nessa situação de hospitalizados e no tratamento prolongado. Eu acho importante, muito louvável, precisamos realmente debater mais e, na realidade, eu acho que o ideal seria, primeiramente, fazer um levantamento da demanda na cidade de São Paulo, então verificar quais são os hospitais que atendem pediatria, né? Que pediatria é essa? Então, que patologias são atendidas nesses hospitais? Quanto tempo essas crianças ficam hospitalizadas, em média? Né? Que demanda é essa? Fazer uma caracterização tanto dos equipamentos de saúde quanto das crianças que são lá tratadas, para depois oferecer para a Secretaria Municipal de Educação uma proposta para que eles possam implantar esse programa o mais rápido possível. Entendo. Nós recebemos aqui uma indagação da internauta Ana Carolina, que gostaria de saber como ela faz para que o filho dela receba esse atendimento. Olha, a princípio eu teria que verificar se no hospital onde ele está fazendo o tratamento, se existe esse programa, né? Na realidade, na grande maioria dos hospitais estaduais, esse programa já existe em função da Secretaria de Estado de Educação. Né? Agora, com relação às secretarias municipais, a gente ainda tem que verificar que hoje a gente tem isso no Hospital AC Camargo, no Hospital São Paulo, né? No GRAAC, né? E também agora um hospital privado, que é o Hospital Albert Einstein. A psicóloga Marisa de Almeida nos informa que esse atendimento é fundamental na recuperação dessas crianças e adolescentes. Sim, realmente, porque é como nós estávamos falando, essa criança, e o senhor também colocou no comecinho, a preocupação com a evasão escolar. As crianças que moram aqui na cidade de São Paulo, elas são, né, firmemente urbanas, elas têm acesso a vários serviços, internet, computadores, né? Então facilita muito a aprendizagem da criança e o vínculo com a escola. Porém, as crianças que vêm principalmente da região norte, que nós atendemos lá no AC Camargo, então crianças que vêm do estado do Acre, de Roraima, do Pará, Rio Grande do Norte, essas crianças, se elas ficam 2, 3 anos fora da escola, realmente é muito complicado elas voltarem para a sua cidade. O impulso que elas têm de estudar novamente fica muito prejudicado. Por quê? Porque elas já estão fora do seu grupo escolar, dos amigos. Então, é fundamental para garantir o quê? O direito à escolarização, favorecer com que ela se engaja melhor no tratamento e ela possa se recuperar melhor com a sua saúde e que ela retorne à sua escola e progrida nos estudos após o tratamento. Porque não adianta nada a fundadora do Hospital AC Camargo, a dona Carmen Prudente, quando pediu para a dona Maria Genoveva Vello, que foi a fundadora da escola lá no AC Camargo, né, que é a fundadora, diretora emérita da escola Schwesterheim lá no AC Camargo, ela costumava dizer muito isso para a dona Maria Genoveva. Ela falava assim, que nada adianta eu ter um serviço maravilhoso, né, um serviço de excelência em saúde e conseguir salvar a vida dessas crianças, se depois elas não têm como ganhar a vida, porque elas nunca foram à escola. E isso na época que ela buscou para fundar a escola Schwesterheim, foi em 1987, mas a luta dela começou desde o início, em 1980. Ela já estava na luta buscando professores para trabalhar lá no AC Camargo. Aqui nós temos um relato de experiência de um aluno de 12 anos que levou a tia para conhecer a sala de classe hospitalar após a sua liberação no isolamento por 5 dias. Ele estava com pneumonia, estava muito ansioso, mas ele diz que foi maravilhoso, foi a melhor coisa que aconteceu, ajudou e mexeu na sua autoestima e ajudou com certeza na sua recuperação. É muito importante a família, como você colocou, chamou a tia para verificar. A família, quando a criança está doente, está internada, a família fica junto, sempre tem um familiar junto com esta criança. E o fato da família perceber todo o trabalho educacional dentro da escola e perceber como essa criança se vincula à escola dentro do hospital, também muda muito a visão da família da escola. A escola deixa de ser
para a família uma obrigação que a criança tem. Então, olha, é sua obrigação, você tem que ir à escola, e passa a ser um direito dela. Muda totalmente a visão que a criança tem da escola, que a família tem da escola. Essa escola ressignifica a vida desta criança. Por isso que é tão fundamental o direito à educação e a escola dentro dos equipamentos hospitalares. E depois reduz o déficit pedagógico, né, que é a coisa mais importante, aquele atraso, né, e ele, estando nessas classes hospitalares, faz que ele possa retornar com tranquilidade, né? Exatamente, em muitos casos, ele retorna para a mesma turma que ele já tinha. Ele volta para a sala de aula que ele frequentava. Então, se ele ficou aqui 2 anos e ele foi aprovado, ele vai voltar na mesma série, com a mesma turma que ele tinha. Em muitos casos, a gente entra em contato sempre com essa escola, com essa classe, manda e-mail, os alunos também mandam cartas e trabalhos e fotos para a criança. Então, motiva. Isso realmente é a vinculação da criança com a escola dela. Mantém o vínculo, exatamente. Fortalece. A gente recebia muitos testemunhos dizendo: nossa, depois que ele ficou doente, ele melhorou muito na escola, agora ele quer ir para a escola. Então a gente se perguntava por que isso aconteceu? É a ressignificação da educação. Eu penso que a educação hospitalar ressignifica a escola na vida desta criança. Até porque ela perde, como ela fica naquela concepção de acho que eu não vou sobreviver, eu não vou ter mais esse direito. Quando ela percebe que ela pode, ressignifica tudo mesmo. É verdade. E aumenta com aquele isolamento, né, que a pessoa fica, a criança fica, muitas vezes sem a proibição interna do contato dos parentes, familiares, amigos, e que deixa ele cada vez mais numa situação bastante vulnerável. Fortalece em todos os sentidos. É verdade. Mas para mim, uma satisfação que a gente vem conversando com a senhora, a professora Rose Hilário, nós vamos precisar muito que a senhora nos ajude a implementar. Eu acredito que o ano que vem, até conversei com diversas pessoas, todas estão engajadas da necessidade de efetivar esse projeto, porque na realidade é um direito da criança e do adolescente. Nós estamos simplesmente sendo um instrumento e trabalhando em prol para que toda a cidade de São Paulo, pelo menos os hospitais da cidade de São Paulo, seja acolhedora no sentido de ajudar essas crianças e esses adolescentes em tratamento prolongado. Nesse sentido, eu sim, sou muito a favor e até acho que uma sugestão, passar para os candidatos, né, à Prefeitura de São Paulo, né, a questão e verificar se realmente eles estão dispostos a implementar esse programa. Porque já é uma lei, como o senhor acabou de dizer, mas precisa de uma implementação e que seja nesse próximo mandato, e eu gostaria de verificar mesmo o compromisso dos candidatos nesse sentido. Nossa, nós já, até para comunicar à senhora, nós já colocamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 e pretendemos, quando da votação da Lei Orçamentária de 2017, nós incluímos essa proposta para que o prefeito não venha dizer que, olha, isso aí não estava dentro do projeto, mas sim estimulá-lo para que ele possa efetivamente implantar em toda a cidade de São Paulo. Isso sim, isso seria maravilhoso. E que seja, ao meu ver, uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Entendo. Então, assim, é um serviço que vai responder pela escolarização das crianças, né, necessita de regulamentação, de supervisão, de formação, e, ao meu ver, cabe à Secretaria Municipal de Educação esse tipo de responsabilidade. Obrigado. Bom, mais uma vez quero agradecer a presença da senhora, a professora Rose Hilário. Eu acho que foi extremamente esclarecedor essa questão. Quero agradecer nossas pessoas que vêm assistindo o nosso webinar e convidar para a próxima segunda-feira. Peço que mande os seus comentários pelo Facebook ou mande um e-mail, contato@aurelionomurajunto.com.br. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Como escolher um vereador? Política é mesmo um tema complicado.
Está cada vez mais difícil escolher alguém para nos representar e defender nossos interesses. Mas ainda existe gente honesta e que trabalha direito. Como encontrar essas pessoas? O primeiro passo é conhecer o perfil do candidato e sua história. Depois, fazer algumas perguntas básicas como: ele tem a ficha limpa? Já se envolveu em algum escândalo? O que ele fez por você, pelo bairro, pela nossa cidade? Então, que tal pesquisar sobre o vereador Aurélio Nomura, que é líder do PSDB na Câmara de São Paulo? Ele é o autor da lei que criou o Parque Augusta, que tem uma área verde equivalente a 3 campos de futebol no coração da cidade. Também criou um programa para promover o uso racional da água e a obrigatoriedade de hidrômetros individualizados nos condomínios. Só em hospitais e creches, o programa gera economia correspondente a 50 piscinas olímpicas por mês. Em 2012, o vereador Nomura foi o primeiro a ter uma ideia de um atendimento gratuito para cães e gatos, o que resultou no primeiro hospital público veterinário do país. E o carinho e a atenção aos animais inspirou seu projeto de lei que institui um consultório público móvel, com capacidade para castrar cães e gatos. Ele também mudou a vida de muitas mães. Graças a uma lei criada por Nomura, nenhuma mulher pode ser constrangida ao amamentar seu filho em público. Para as gestantes, o vereador fez a lei que garante vagas reservadas a elas em todos os estabelecimentos comerciais da cidade. E para as crianças e adolescentes em tratamento hospitalar, criou a lei que garante a continuidade de seus estudos. Outro princípio básico do trabalho de Nomura é fiscalizar as ações da prefeitura. Recentemente, convocou uma audiência pública para falar sobre as condições das pessoas em situação de rua. Verificou que, mesmo custando R$ 1.700 por mês aos cofres públicos, essa população não tem tratamento digno e acesso a abrigo. E, embora seja favorável a ciclovias e ciclofaixas, pediu uma auditoria ao Tribunal de Contas do município e esclarecimentos à prefeitura sobre seus altos custos e erros de execução. Afinal, só a ciclovia da Avenida Faria Lima custou mais de 50 milhões de reais. Descubra mais sobre o vereador. Acesse aurelionomura.com.br.